Nasce um novo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, oh, oh, liberdade, oh, oh, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, oh, oh, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, oh, oh, liberdade, oh, oh, que me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, oh, oh, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Ao som da minha voz faz destruir as muralhas. Ao som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz surgir. Ao som da minha voz as potestades se dobram. Ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz surgir. Me traz vida, oh, 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 liberdade, oh, oh, que me chama a um novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, oh, oh, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Que o futuro já começou. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. É Deus. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. E o que? Não caminhamos pelo que veio, e o que nos move é o
nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos, e o quê? Pelo que vemos, e o que nos move? E o que nos move, é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Caminhamos pelo que cremos, Senhor. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar sua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, com amor
verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar, Abba. Oh, Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo, oh, e é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. Oh, oh, oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, Abba. Teu amor nunca falha. Amor que nunca falha. Declare isso. Declare pra ele. Teu amor É, Senhor. Teu amor nunca falhou. sempre me abraça. Oh, Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba. Teu amor nunca falha, sempre Me abraça. ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará. De novo. Larará.
Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Declare para ele. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Não queremos sair, Senhor, da tua presença. Uma deixa eu ficar neste lugar. O melhor lugar é o melhor lugar para nós estar, Senhor, na tua presença. Uma coisa vou neste lugar todos os dias. Declare mais uma vez. Uma deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração aí agora. Tenha liberdade. Espírito Santo, nós sentimos a tua presença. Como tu és maravilhoso, Senhor. A tua presença é tão magnífica, Senhor. Esse fogo que queima aqui dentro. Nós ansiamos a tua presença todos os dias, Senhor. Deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias. Deixa o Espírito Santo aí trazer a memória tudo que você já viveu nesse ano, as experiências que você teve com Ele, com o Pai, com o Abba, esse Pai amoroso que nos ama tanto, amor incondicional. Não importa onde nós estamos, no poço que nós entramos, mesmo assim Ele não nos abandona. Mesmo que todos nos abandonam, Ele, o Senhor, não nos abandona, porque Ele é Pai. Deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Presença gostosa de Deus, né? Ai, que maravilhoso sentir a presença.
gente... Estão me ouvindo? Então. Nosso primeiro dia do ano. Amém. Feliz ano novo. Se alguém não teve a oportunidade ainda de cumprimentar e desejar feliz ano novo, você tem essa oportunidade de abraçar. Aleluia. Que tempo bom, tempo gostoso, presença de Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Como é que passaram a virada de ano? Foi bom? Ótimo? Amém. Eu queria trazer uma palavra rapidinho, né? Hoje. Depois nós vamos ter um nosso coffee break. Feliz ano novo para você da live. Um ótimo 2024, um ano abençoado para nós todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria trazer uma pequena retrospectiva do que a gente já passou aqui, né? Eu sou Church, como a gente se conheceu, o que Deus fez na nossa vida, nesse tempo, né? 2023, no ano passado que passou. E quantos desafios a gente passou, né? Quantos desafios a gente enfrentou esse ano. Mas quanto a gente amadureceu também. Quanto a gente amadureceu. Quanto Deus nos fortaleceu na presença dEle, né? Mesmo quando nós estávamos fracos, Ele se fortaleceu. E a gente passou muitos desafios. Então eu agradeço 2023, o ano que passou. Desde quando a gente estava lá no galpão, né, Sandra? Quando a gente começou, né? E a Indiara chegou, a Bia veio junto, nós todos ali, o pessoal começou a vir. A Nídia tá desde a garagem, né? Antes da garagem. Cara, a Nídia, eu conheço a Nídia desde a Nídia, eu te juro que eu tinha esquecido a Joyce que me lembrou. Cara, a Nídia é nossa... Tava no nosso casamento, né? Tu foi lá, tu estava junto. Cara, quanto tempo? Foi quanto tempo, Nídia? Mais de 10 anos. Nossa, mais de 10 anos. E talvez você esteja fazendo planos de novo, porque todo final de 2023 e 2024 a gente faz planos, né? A gente elabora novos projetos. Eu não sei como você veio hoje. Talvez o pensamento que veio no teu coração, de você pensar, nossa, mais um ano muda, mais planos, né? Também fiz planos em 2022 para 2023, 2021 para 2022, 2022, e assim foi indo, né? A gente faz planos quando muda o ano. Nossa, agora eu vou fazer algumas coisas, vou tomar umas iniciativas, vou, sei lá, fazer uma academia, vou mudar a minha alimentação. E isso é muito interessante, né? Porque eu não sei o que você passou, mas eu sei que Deus está presente. É uma nova maneira de viver esse último ano que nós entramos em 2023, né? Então talvez você tenha com o pensamento de mais um ano, né? Mas esse ano vai ser diferente. 2024 vai ser diferente do que foi 2023. Não que 2023 não foi bom, não foi maravilhoso, mas 2024 eu creio muito no meu coração, Gesso, que será um ano maravilhoso. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começou em 2023, no início do ano, a gente ainda passou pelo processo onde a gente estava se juntando aí, se unindo, se conhecendo, né? Mas essa virada de 2023 e 2024 nós já estávamos juntos já no propósito, na promessa. Nós já estávamos passando por um amadurecimento com a palavra. Eu acho que tudo que nós vivemos em 2023 é aquilo que Tiago fala, né? Pelas lutas, pelas tempestades, nós criamos perseverança, nós amadurecemos. Então eu acho que desse momento para frente agora, Deus vai trazer algo novo para nós. Deus vai trazer, eu creio muito que Deus tem uma promessa para nós nesse lugar. Deus tem um propósito para esse ambiente, para esse ano de 2024, né? Eu me lembro que quando foi comecinho de 2022 para 2023, eu e a Joyce fizemos um planejamento de começar a lutar Muay Thai, né? Aí vamos fazer Muay Thai e tal, chegamos empolgadão lá. Cara, vamos, né? Eu precisava mudar a minha saúde, né? Eu tava meio ruimzinho, 2022 para 2023, eu tava meio complicadinho, com uma barriguinha bem grande assim, sabe? Mas a minha alimentação não tava tão legal e tal. Daí eu falei pra Joyce, amor, vamos fazer alguma coisa, ou academia. Só que academia, eu já tinha feito academia e desisti. Eu disse, não, vamos fazer luta, vamos fazer Muay Thai, né? Porque Muay Thai é legal, tal, luta, né? E aí a gente foi lá, fez Muay Thai, pagamos. Eu me lembro que a gente pagou 6 meses adiantado, Jess. 6 meses, já tá até imaginando pra onde foi, né? 6 meses adiantado dela e 6 meses adiantado o meu, né, cara? E aí a gente foi, né?
Cara, primeiro dia, segundo dia, eu quase desmaiei. No domingo, eu me lembro que a luta, né, era toda segunda e quarta, se não me engano. Final de semana a gente passou comendo X, eu comi um monte de pizza e X. E segunda o mestre lá, né, o professor, botou a gente para ficar correndo, e não sei quantas voltas. E aí depois botava no chão, deitava, fazia tipo flexão com o abdômen, né, para as pessoas correr por cima. Cara, foi uma loucura assim, porque a gente entrava no mesmo ritmo daqueles caras que já estavam um tempo, entende? E aí eu fui lutar, né, cara, eu passei ali, fui fazer aquelas lutinhas e tal, até que veio quando eu fui lutar com uma lutadora lá, né, que ela já estava um bom tempo, cara, eu tomei uma surra. Eu apanhei, cara, eu apanhei tanto, assim, que eu falei pra Joyce, cara, eu não vou lá pra apanhar. eu não vou pagar pra apanhar, apanhei demais, cara. Não, eu achei que ia ser, chegar lá bonitão, né, tipo meio rock, né, cara. Aí não é o filme, cara, não é o filme, a Agatha que tá no jiu-jitsu sabe, né. Não é aquele filmezinho conto de fada que tu chega lá bonitão, apanha e no final tu derruba o cara, né? Não foi isso. Mas enfim, um plano que frustrou, né? Porque a gente colocou esse plano, fizemos esse plano aí e não durou de uma semana, a gente já estava desistindo. Agora a gente quer lá recuperar a academia, ver se consegue transferir, enfim. Mas diante desses projetos que a gente vai criando quando passa o ano, né? Como a gente deve estar criando hoje, acima disso tem as experiências que nós tivemos com Deus. E isso foi o mais maravilhoso na nossa vida, eu acho que na nossa igreja também, né? As bênçãos que Deus nos trouxe, né? Eu acho que a gente precisa destacar tudo isso que Deus fez para nós, né? Porque quando a gente olha humanamente, a gente sabe que a gente passou por um processo, né? Onde saíram pessoas, onde a gente viu pessoas, né? Que a gente não imaginava que ia sair, né? Tiveram decisões, saíram e nós fomos ficando, Mas é muito interessante porque hoje nós sabemos como caminhar. Nós sabemos que Deus tem algo aqui para nós. Nós sabemos como é que nós vamos caminhar agora o nosso 2024. Qual que é os planos que você tem criado para você, para sua família, para o seu trabalho. Porque hoje você sabe a palavra. Talvez quando mudou de 2022 para 2023, você não tinha muita noção ainda. Você até fez projetos, né? Como eu fiz projetos. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos uma experiência na palavra. Hoje nós sabemos caminhar pelo propósito ou pela promessa de Deus. E eu creio que Deus tem uma promessa para nós nesse lugar. Eu já falei umas 50 vezes, né? Mas vou continuar falando. Porque a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra. Então a gente crê que Deus tem uma promessa para nós. E eu queria abrir a Bíblia com vocês. Se vocês trouxeram a Bíblia, vai ser rapidinho. Hoje eu vou passar bastante folhas da Bíblia aqui. Deixa eu ver onde é que nem eu me lembro mais onde eu coloquei. Gênesis 12, capítulo 12, tá? Versículo 1 ao versículo 3. A hora que vocês acharem, vocês me falam que daí a gente... Acharam? Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, né? Capítulo 12, versículo 1 ao 3. Quando eu ficar um pouco em silêncio, agora eu vou procurar ficar quietinho às vezes, meditando. Eu estava vendo as pregações do Bill Johnson. Cara, como é interessante o Bill Johnson pregando, né? Muitas das vezes ele para, observa a palavra, lê. Então, se vocês notarem que eu fico quietinho um pouquinho, não se espantem, tá? Acho bem interessante, tenho praticado isso. Acharam? Eu vou ler aqui, tá? Do 1 até o 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A terra que eu te mostrarei. Ainda não mostrou nada, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui só. Eu queria destacar uma promessa que Deus faz para Abraão. Deus nesse momento faz uma promessa para Abraão, uma aliança com Abraão. Abraão,
sai da tua terra agora e vai para onde eu vou te mostrar. Uma terra que Abraão não conhecia, nem sabia para onde que iria, né? Direito, não sabia o que seria nessa terra, não tinha noção. Mas Deus fala: eu te chamo para você ir para essa terra onde eu vou te mostrar. E não só você, larga a tua família, né? Larga a tua parentela, na verdade, ele vai levar familiares, mas larga a tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E é interessante, se vocês analisarem a Bíblia e ver o contexto bíblico, Abraão é um cara rico. Abraão é um cara que tinha muito dinheiro. Se a gente for pesquisar e estudar contexto, né? A história de Abraão, Abraão não era um cara qualquer. A tenda dele não era qualquer tenda. E Abraão larga tudo e vai para onde Deus chama para ele ir, para essa terra. Mas uma pergunta interessante: Abraão vai sem saber para onde é, mas vai, porque a palavra, a promessa é de Deus. E ele crê na promessa ou ele crê no Deus? Ele crê em Deus, na palavra que Deus lançou para ele. Porque se a gente for analisar da promessa da terra, ele nem via a terra ainda, né? Ele nem sabia que terra seria, quanto ele precisaria passar, sofrer, lutas que ele precisaria enfrentar para conhecer essa terra. Ele não tinha noção. Mas o que ele tinha noção? Que o Deus Todo-Poderoso fez uma aliança com ele. E o Deus falou para ele: você vai para a terra onde eu vou te mostrar. E você será pai de multidões, você será pai de gerações. Deus dá uma promessa para Abraão, mesmo Sara sendo estéril, que ele teria gerações. Então isso é interessante, só que olha só que interessante. Abraão entrou na terra prometida, nessa terra que Deus prometeu também para ele. Não foi nessa terra, não foi no tempo de Abraão. Ele não entrou nessa terra. E o que mais me chamou a atenção na Bíblia, quando eu estava lendo, sabe? Que essa promessa que Deus fez para Abraão, ele fez questão de relembrar de geração em geração. Vocês sabiam disso? Que Deus, essa mesma promessa que Deus trouxe para Abraão, que ele iria para uma terra, certo? Que Deus daria uma terra para ele, onde os descendentes dele iriam. Ele relembrou essa mesma promessa para as próximas gerações de Abraão. Se vocês analisarem, eu queria que vocês abrirem a Bíblia comigo. Gênesis 26, agora. Cara, eu achei muito fantástico isso aqui, porque eu não... Aí é o capítulo 26, né? Versículo 1 ao 5, tá? A hora que vocês acharem, me falem. Agora é a mesma promessa que ele trouxe para Abraão. O que ele vai trazer agora? Para Isaac, filho de Abraão. Porque depois eu quero trazer uma explicação sobre isso bem legal. Primeiro eu vou trazer os versículos aqui para a gente entender. Acharam? Agora é Deus falando com Isaac, tá? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Foi-se Isaac, vou repetir de novo que eu não... Foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus. Ou seja, conforme a fome, conforme as lutas, Isaac tomou um posicionamento, certo? E foi até os reis dos filisteus, certo? Nesse caminho, olha só o que vai acontecer. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Olha só o que Deus faz. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Olha só, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Olha só que legal agora no final. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente. A mesma promessa que ele fez para Abraão, agora ele está fazendo para Isaac novamente, está trazendo a lembrança. Como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, agora Deus está trazendo a mesma promessa, relembrando a promessa que ele fez para Abraão, pai de Isaac. Está trazendo para Isaac. Por quê? Porque Isaac estava tomando um posicionamento fora do propósito, fora da promessa. Deus trouxe uma promessa para Abraão e disse: as tuas gerações vão entrar nessa terra, as tuas gerações vão ver multidões, filhos dos teus filhos, gerações, vocês serão abençoados, vocês abençoarão. Mas Isaac, num certo caminho, Isaac toma uma outra posição, certo? Isaac, quando vê que estava tendo fome, aonde que ele vai recorrer? Ele vai para o Egito. Ele iria para o Egito, recorrer ao rei dos filisteus. Deus para no meio do processo e fala assim: ei, calma, fica aqui, porque é nessa terra que eu te chamei para estar. É nessa terra que eu te chamei para estar.
Vou puxar mais um aqui, tá? Gênesis 28, 13. Daqui a pouco eu já paro, tá, pessoal? Mas é bom a gente ler a Bíblia, né? Vai, é bom. Bom a gente dar uma... Gênesis 28, agora versículo 13. Eu vou ler do 10, tá? Do versículo 10. Porque agora é Jacó. Jacó é filho de quem? Isaac. Uma outra geração. Eu vou ler do 10, tá? Capítulo 28 e o versículo 10 até o 15. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora vai começar o que Deus vai falar. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, mesma promessa. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Outra versão vai dizer até quando haja o que eu prometi. Então Deus, mais uma vez ele traz isso, ele vai trazer isso de novo para Moisés, ele vai trazer isso de novo para Josué. Mas sabe o que é interessante, amados? O que me chamou a atenção, Sandra, é o porquê Deus sempre estava relembrando, em gerações uma promessa que ele já tinha feito a Abraão. Porque veja bem, Abraão poderia falar para os seus filhos, né? Falou para Isaac: ó, Isaac, Deus me prometeu isso, vai na fé, né? Segue. Isaac falaria para Jacó falaria para não sei, mais alguém que nós vamos ver depois ali. Mas aí foi para Moisés, foi para uma galera, essa promessa, né? Mas o que é interessante, por que Deus faz questão de lembrar? Porque eles esqueciam da promessa, porque eles se desviavam quando tinha dificuldade, quando tinha lutas, quando tinha aflição, eles saíam do propósito de Deus. E por isso que eu vim falar sobre 2024, um ano de propósito, porque a gente está num propósito onde a gente não vê as coisas, a gente não vê os resultados humanos, mas quem falou para nós que nós estaríamos aqui? Foi Deus. Nós cremos na promessa que Deus nos colocou, Andy, que foi Deus que nos colocou aqui. O fato de vocês estarem aqui hoje, de nós estarmos aqui hoje, e quando a gente olha assim, cara, não veio as pessoas ainda, mas qual que é a nossa promessa que nós temos para esse lugar? Promessa que Deus tem um povo novo para nós. Deus tem um povo novo para nós neste lugar. Eu não sei quanto tempo vai levar, e eu não sei se é as nossas próximas gerações que vão ver isso acontecer. E é interessante porque, assim como Deus lembrou várias vezes para várias pessoas, várias gerações de Abraão, Deus tem lembrado isso para nós, sabia? Tem trago isso para nós. Quantas vezes nós estávamos aqui na igreja e algumas pessoas, vocês vão lembrar, teve algumas pessoas que falaram assim: Anderson, eu estava orando e eu vi essa igreja cheia. Se lembram? Eu não vou citar nomes, não quero citar nomes, mas teve uma outra pessoa que falou a mesma coisa. Estava aqui orando, eu vi essa igreja cheia, Anderson. A Joyce, quando estava orando aqui, quando o Espírito Santo tomou a presença, tomou ela, sabe? Ela viu as pessoas lá na frente, o Espírito Santo convencendo elas lá na frente para entrar para a igreja. Então, se Deus, enquanto a gente não vê o resultado humano, enquanto a gente vê algumas coisas não acontecendo, na outra mão, na outra via, Deus ele tem nos trago a lembrança, a promessa, sabe? Deus tem nos relembrado o que nós vivemos lá atrás. Nós não entendemos por que aconteceu tudo isso, como aconteceu, mas nós sabemos que nós estamos aqui por um lugar, por uma promessa, por um propósito. Então você não está aqui hoje por uma coincidência. Você crê que você está aqui por um propósito? Cara, é muito interessante isso. Deus, ao longo da jornada, ele trouxe a memória, promessas, sonhos, de várias maneiras, por anjos, por revelação, sabe? Isso nos coloca, por que nós estamos aqui? E eu queria trazer uma pergunta para vocês, um questionamento.
Indy, por que tu está aqui hoje? Sandra, por que tu está aqui hoje? Nídia, por que tu está aqui hoje? Gerson, por que tu está aqui hoje? Agatha, por que tu está aqui hoje? Eu, por que eu estou aqui hoje? Andressa, por que tu está aqui hoje? Thales, por que tu está aqui hoje? Você crê, assim como Deus falou, Deus vai falar, né, nas promessas ali para as próximas gerações, Ele vai falar, te colocarei numa terra que manda leite e mel. Leite e mel. E quando você olha, agora vamos ser espirituais agora. Olha que interessante. Humanamente a gente já sabe o que tem acontecido. Humanamente a gente vê assim, oh Deus, poderoso. É igual eu costumo falar, né? Aquela porradinha que faz uma marquinha roxa, essa que é boa. Essa que é boa, porque aquela que dá só um petelequinho, não. Mas aquela que deixa um roxinho, essa é legal. Mas eu tenho falado para Deus, eu tenho conversado com Deus. Essa terra que você está aqui hoje, ela manda leite e mel? O que é o leite e mel? É uma terra frutífera, uma terra que produz, uma terra que dá o sustento, uma terra que traz provisão, uma terra que traz um deleite. Porque quando nós olhamos humanamente a gente não vê, mas quando nós olhamos espiritual nós vemos. A nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, o nosso trabalho, o nosso emocional. Quando nós vemos que nessa terra, sim, mesmo que nós não vemos humanamente, nós vemos espiritualmente Deus fazendo, Deus trazendo promessas, Deus realizando milagres, Deus restaurando casamentos, Deus restaurando famílias sem se falar. Meu Deus, como Deus é poderoso. Deus Ele tem feito, Deus Ele tem trago, amados. Você crê nisso? Você olha para sua casa, você olha para sua família, Jess. As coisas elas estão alinhando. Deus ela está colocando cada peça no seu devido lugar. Cada peça. Promessas que ainda não aconteceram, que a gente não vimos ainda acontecer. Mas nós estamos, Deus Ele está caminhando para isso. Sabe uma coisa interessante que no meio desse... Você sabe quantos anos demorou para que essa terra prometida, que iniciou lá com Abraão, ela demorou quanto tempo para realmente eles entrarem nessa terra, Sandra? Foi 400 anos em média. 400 anos. Quantas gerações, Indy, passaram para que eles conseguissem conquistar? Quantas gerações? E uma das coisas mais importantes que eu tenho olhado para Deus e tenho falado, cara, as nossas gerações estão aqui, não por obrigação, mas porque elas têm sede, porque elas têm vontade, porque mesmo que eu não veja a terra prometida, mesmo que eu não entre, mesmo que você não entre na terra prometida, as gerações entrarão. Essas gerações estão aqui nessa terra. Isso é o mais importante. As nossas gerações estão aqui, Gerson. Aqui em Tubarão, aonde for, as gerações estão aqui. Elas estão conosco. Isso, cara, é muito lindo. Quantas vezes, né? Talvez lá no passado a gente estivesse lutando para que os nossos filhos, as nossas gerações também estivessem aqui. Mas foram 400 anos. E sabe que Deus, no caminhar da promessa, estão entendendo? Estão entendendo? Está entendendo? Estão me ouvindo? Já vou terminar, tá? Mas sabe que uma coisa interessante que eu estava analisando, desde Abraão até uma determinada pessoa que nós vamos tocar no assunto, que entra na terra, Deus ele foi dando fragmentos da promessa. Ele foi dando pequenos detalhes, pequenas, sabe, Jessinho? Sabe aquelas casinhas de madeira que tinha as flechinhas assim, as flechinhas, né? A gente conseguia olhar lá, ver o que está acontecendo na rua, a gente olhava só para aquele buraquinho da janela, das madeirinhas lá. Mas Deus ele coloca isso pra gente. A gente consegue ter alguns fragmentos, alguns pedacinhos do que é a promessa de Deus para nós. A gente começa a ver, por exemplo, pessoas rodeando aqui. A gente começa a ver famílias que já entraram aqui. Hoje nós estávamos falando aqui, veio uma pessoa aqui hoje. Ela ficou aqui sentada. Sabe quando aconteceu daquela vez? De novo. Ela veio, né, Andressa? Entrou, sentou assim, cara, eu quero ir pro culto. Cara, fica aí. Tamo junto, senta aí, fica de boa. Tô preparando aqui, mas tamo junto. Deus é contigo. Deus te tocou. Aí eu falei para ele, né, ele ficou ali, cara, e começou a contar a história dele, que ele está afastado, que ele não vê as famílias tanto tempo, né? Mas, amados, você acha que isso é coincidência? Não é coincidência, Sandra. E aí depois ele falou assim, cara, eu preciso sair. Não tô legal. Cara, mas vamos orar. Aí eu peguei, né, eu orei com ele ali, fizemos uma oração para que ele, né, fosse abençoado por Deus, que Deus falasse no coração dele. Mas sabe, as pessoas elas estão caminhando, Nídia. Vem uma família nova, né? A gente se sabe?
Então Deus, ele coloca alguns fragmentos que a gente consegue olhar na nossa promessa. Então às vezes quando a gente para humanamente, a gente olha assim, cara, tá dando tudo errado, não vai acontecer. Mas quando você olha espiritualmente na promessa, no propósito, você vê que Deus está fazendo. São pequenos tijolos que vão desmontando, mas Deus está fazendo. Sabe aquela passagem, Sandra, que Moisés manda os 12 espias, e lá em Jericó, né, eles escalam, acho, né, entram lá, porque a muralha ainda estava de pé, né? Eles entram lá e eles espiam mesmo lá, vejam o ambiente e tal. E é legal, porque Moisés escolhe 12 espias, Cindy, 12 espias para ir lá. E esses espias para Moisés escolher tem que ser de confiança, né? Ele não ia mandar qualquer cara para chegar lá. Os caras deviam ter qualidades, os caras deviam ter, né, qualidades para chegar, escalar, subir ou entrar lá. Eu não sei se a Bíblia fala em escalar. Creio que eles escalaram, porque as muralhas estavam de pé. Então Moisés manda 12 espias, gente, entrar lá no lugar da terra prometida. Olhem lá, né? Eu vou fazer o meu contexto aqui, tá? Mas depois vocês leem na Bíblia certinho, só para vocês entenderem. Vão lá, vigiem, olhem o que tem lá e voltem, me tragam o resultado. Então os 12 espias vão. E é interessante que os 12 voltam. Mas sabe o que acontece? Isso é lá em Números 13, Sandra, se eu não me engano. Números 13. Quando os espias voltam para relatar a Moisés o que eles viram lá dentro, Gerson, sabe o que eles fazem? Um deles vai dizer assim, ó, ele traz uma porção de terra na mão, lá de onde ele entrou. Então imagina, ele escalou, entrou lá, pegou um pouco de terra, não sei se ele trouxe num balde, como é que ele trouxe, ou se foi na mão, mas ele trouxe uma porção de terra. A Bíblia diz que ele traz uma porção de terra. Eles trazem alguns relatos, né, algumas confirmações, algumas provas, e trazem para Moisés. Moisés, cara, o negócio é o seguinte, entramos lá. Olha só que interessante. Um deles fala assim, ó, uma das coisas que ele fala assim, realmente, a terra manda leite e mel. Nós vimos com os nossos próprios olhos a promessa. Nós vimos, é real. Isso é interessante porque eles têm um pequeno fragmento, um pequeno deslumbre do que é a promessa que Deus tinha prometido. Agora eles constatam, Indy, que é real, aquela promessa é real. Agora eu vi com os meus olhos que isso é real. Mas sabe uma coisa interessante que vai acontecer também? Desses 12 espias, 10 espias vão dizer palavras negativas. Eles vão dizer assim, ó, olha, manda leite e mel, é uma terra fértil, é uma terra produtiva, mas lá tem gigantes. Lá tem gigantes filisteus. Aí ele vai começar a falar das raças, né? Néflins, eu não sei o que eles falam lá, mas eles vão falar algumas raças de gigantes, assim, pessoas grandes, né? E eles começam a falar, eles tinham olhos de gafanhotos e não sei o que, muito difícil, é impossível nós entrar naquele lugar. Os 10 espias agora começam a falar coisas negativas, ou seja, eles, da mesma maneira que eles entendem que sim, a terra manda leite e mel, mas ao mesmo tempo eles não conseguem crer que eles vão entrar, porque eles veem gigantes, eles veem desafios, eles veem muralhas, eles veem aflições, lutas, tempestades que eles não conseguem humanamente enfrentar. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que só dois, os 10 não tem como, mas os 2, quem que eram os 2, Sandra? Josué e Caleb. Esses 2 vão falar, ei, vou parafrasear aqui, mas depois vocês lerem direitinho. Se Deus falou que é lá, é lá. Deus prometeu e é fiel para cumprir, é lá. Nós vamos vencer, nós vamos chegar na terra prometida. Enquanto uma multidão de 10, e é interessante, meus amados, porque 12 espias, eu acredito que os 12 eram de confiança de Moisés, mas ao mesmo tempo perspectivas de olhares diferentes. Enquanto a grande maioria, os 10, tinham um olho natural vendo os gigantes, os 2 ali, ó, olhar espiritual. Ei, mas a promessa é Deus quem nos deu. A promessa é Deus, eu creio nesse Deus que vai trazer a vitória. Nós vamos vencer essa luta. E é interessante porque quem que vai entrar nessa terra prometida? Quem que vai liderar? Josué. Josué. Deixa eu voltar aqui pro meu, que eu já fugi aqui, saí um pouco, deixa eu ver se eu não me perdi. Vocês estão entendendo? Eu vou chegar lá. Uma fé inabalável de Josué e Caleb. Aqui é onde eu queria chegar. Você tem tido pequenas visões. Deus tem te permitido experimentar algumas coisas. Deus tem te permitido experimentar algumas coisas na promessa. Será que é para mim? Será que não é? Presta atenção no que eu quero falar. Olha para mim, olha para mim. Será que é para mim?
Ou será que não é? Assim como os 12 espias entraram nessa terra, foram lá vasculhar, foram espiar, voltaram com perspectivas diferentes. Às vezes essa perspectiva dos 10 espias está sobre nós também. Será que é para mim? De novo, será que é para mim? Porque eu não estou vendo. Aonde eu achava que era, não é mais, eu não consigo ver. Qual a perspectiva você está tendo hoje dessa promessa que Deus te colocou? Porque não é para acontecer amanhã, né, Gerson? Qual é a nossa promessa aqui hoje? É para amanhã? A Sandra fala muito sobre isso, né, cara? Pode levar meses, pode levar... Tá tudo certo. Nós estamos aqui. Nós estamos de pé. Nós estamos aqui enquanto as pessoas, nós estamos louvando ao Senhor. Independente, nós estamos aqui louvando o Senhor. Nós estamos aqui adorando pelo que Ele é e pelo que nós somos nele. E a promessa, ela está estabelecida. Então é muito interessante, porque você tem tido pequenas visões. Você já teve experiências com Deus e Deus te mostrou já. E você, a ponto de você chegar e declarar assim: nossa, é para nós, é para mim, realmente essa é a terra, realmente é para mim. Mas ao mesmo tempo você muitas vezes se para: cara, mas não está dando certo, mas eu não estou vendo as pessoas, eu não estou vendo isso aqui, eu não estou vendo isso aqui, eu não estou vendo essa pessoa sendo transformada, eu não estou vendo o meu filho, eu não estou vendo a minha casa, eu não estou vendo as coisas acontecerem. Uma coisa que o pastor Ivandro fala, né? Como é que ele fala? Deus demora muito para fazer o de repente. Mas quando Ele faz o de repente, só vive o de repente quem permanece. É muito legal. Vou repetir bastante isso aí, que é muito interessante. Porque o de repente de Deus, a gente não sabe quanto tempo demora. Vocês imaginam 400 anos? 400 anos. 400 anos, gerações e gerações. Sabe quem era Josué? Josué era filho de Num. Corrija se eu estiver errado. Num, esse rapazinho chamado Num, nome bonito, era neto de Levi. Levi era das 12 tribos de Israel. Levi era filho de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Ou seja, Josué, que foi liderar para entrar na terra prometida, era quem? Descendência de Abraão. Claro, grande parte nós somos descendência de Abraão. Mas só para você entender, diretamente, Deus ele cumpriu a promessa, veio cumprindo a promessa e veio relembrando a promessa. Porque quando a gente não consegue mais ver a promessa, Ele vai precisar relembrar a promessa. E como que eu vou entender? Como que eu vou entender que essa promessa realmente é para mim? Que esse propósito de vida realmente é para mim? Nós vamos viver um ano de 2024, Sandra, Nídia, Gerson, Indy, que nós não vamos ser mais jogados para um lado e para o vento para um lado e para o outro, como as ondas do mar. Nós vamos estar fixados, olhos fitos nele, no Cristo. Que mesmo que haja tempestade, nosso 2024, Nídia, não está dizendo que não vamos ter tempestade e luta, como a gente já teve no 2023, mas agora de uma perspectiva diferente, posicionado, sem duvidar da promessa, sem duvidar, você andar com propósito de Deus. Se você criou algum projeto de emagrecimento, de alimentação, de academia, de trabalho, de estudo, qualquer área que você fez, aí coloca Deus no propósito. Deus, assim como Tu colocou uma promessa para mim, eu quero colocar isso em Tuas mãos, Senhor, para que eu não desista desses projetos, para que eu não pare novamente, Senhor. Me fortaleça, Senhor, mesmo quando eu não tenha forças para cumprir isso, Senhor, Tu esteja comigo e Tu me traga a memória. Traga a memória, um 2024 abençoado, um 2024 que a gente possa caminhar sem ver, Sandra, sem ver, crendo, porque a gente caminha se crendo, mas a gente caminha aqui, né? Tipo, Deus dá uma caidinha, se levanta, né, Jéssica? Não, a gente precisa caminhar. Deus tem algo poderoso para nós nesse lugar. Amém? A gente falou um monte de vezes, né? Caminhar por fé, não por vista. O nosso hino, um dos nossos hinos é o estamos de pé, né? Caminhamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Hebreus 11:1 vai falar isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza daquilo que esperamos. Nós esperamos, mas nós não vemos. Mas é a fé que vai mover, a fé em Cristo Jesus. É isso que vai nos colocar realmente na propósito, na promessa. Como é que eu vou entrar nessa promessa que Deus colocou? Assim como eles entraram, entendendo a promessa, indo até o fim. Quando eles não conseguiram, quando eles viram a muralha, o que Deus fala para eles? 7 voltinhas em volta da muralha. Quem que derrubou a muralha? Deus, né? Diz que depois de 7 voltas em volta da muralha, há um terremoto lá, a muralha, é como se Deus estivesse empurrando com as mãos para baixo. Derrubou a muralha.
Aquilo que eles não conseguiam fazer, Deus fez. Mas o que mudou? O fato deles não duvidarem. O fato deles não estarem estáveis na promessa de Deus, no propósito. Duas coisas diferentes: propósito, promessa. Amém? Vou terminar. Ei, quando o cara fala termina, é mais de 20 minutos. Ai, ai. Mas eu queria desafiar vocês. Vocês entenderam essa palavra? Entendeu? Entenderam? Eu quis trazer esse contexto da Bíblia. Que, cara, como foi lindo. Foram gerações, Sandra. Foram gerações e Deus foi trazendo à memória o que precisava trazer. Porque nós esquecemos o que Deus fez. Nós temos facilidade de esquecer o que Deus fez na nossa vida. Isso para mim, tá? Para mim também? Muito para mim. Eu tenho facilidade de esquecer o que Deus já fez na minha vida. Mas eu não posso me esquecer. Se eu me esquecer, eu preciso trazer a memória. Deus, Ele precisa me trazer a memória. O que Ele já fez. O que Ele já restaurou. Na família, na casa. Sabe? E Ele vai fazer muito mais. O que eu não posso é parar. O que eu não posso é sair do propósito. Eu tenho falado isso para pessoas. Não caminhe por causa de pessoas. Não caminhe por causa de pessoas. Mesmo que seja a pessoa que você mais ama na sua vida. Mais ama na sua vida. Não caminhe por causa da pessoa. Caminhe por causa do seu propósito com Deus. Porque Deus vai alinhar todas as coisas. Busque o reino e as demais coisas Ele vai acrescentar. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a família, jamais. Não é isso. Mas você entendeu o que eu quero dizer. O propósito, Ele vai te levar em lugares de vales de ossos secos, Índia. Vale de ossos secos, Gerson. Onde você não vê vida, mas o Espírito Santo vai chegar e vai dizer para você: Gerson, profetiza esses ossos que tenham vida. Deus, Ele vai te levar a desertos onde você não vai ver mais nada. Você não vai ter vozes de ninguém. Aquelas pessoas que caminharam no teu lado, ou estão caminhando no teu lado, ou vão caminhar, não estão na tua volta. Vai ter momentos de deserto que as pessoas que caminharam na tua volta não estão ali. E é só a palavra. Só a palavra vai te restar. Eu queria te desafiar, eu queria desafiar vocês a caminhar de uma forma diferente em 2024. Diferente. Deus, Ele vai abençoar. Deus, Ele tem grandes coisas para nós, Jesus. Alegre-se na presença de Deus. Alegre-se na palavra. Alegre-se na palavra. Ainda que nós não vemos por tanto tempo. Ainda que nós passamos tempo sem ver. Nós cremos. Eu creio. Hoje eu acordei com uma alegria muito grande, sabe? Eu mandei lá um bom dia, meu povo. Cara, Deus me trouxe uma alegria, sabe, Sandra? Uma alegria que eu não sei explicar. É uma alegria que não é uma alegria da alma, Índia. Porque a alegria da alma, ela tem comparação, ela tem meritocracia, ela tem... Quando é, sabe, a alegria do Espírito, eu não sei de nada, mas eu estou alegre, porque Deus falou, sabe uma coisa assim? Cara, eu vim com uma alegria tão grande assim, acordei muito bem, porque Deus, não é empolgação, não tem motivo, humanamente para ter empolgação, mas espiritualmente, cara, é maravilhoso. Então eu queria desafiar vocês a caminhar de uma maneira diferente em 2024. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, presta atenção no que eu quero dizer para vocês, que é bem legal, bem importante isso que eu quero trazer para vocês. De não caminhar pela vista, né? Caminhar por fé, que isso a gente já... Mas sabe uma das coisas que nós temos que fazer? Sandra, Gerson, Lídia, Ágata, nós temos que blindar. Blindar o que? As nossas emoções. Porque uma das coisas que tem mais nos quebrado, vamos dizer, entre aspas, né? Mais nos criado instabilidades é as nossas emoções. E eu não estou dizendo que as nossas emoções não tem que ter, nós vamos ser um robô, né? Nós temos que ter emoções. Mas o que tem mais desestabilizado nós são as nossas emoções. Porque o problema não é as emoções, o problema é quando nós tomamos ações pelas emoções. Ou seja, nós reagimos, tomamos uma posição por causa de uma emoção específica. Isso que eu quero trazer para vocês. Blinde as tuas emoções. E como eu, você, nós, Ágata, vamos blindar nossas emoções? Como que nós vamos blindar nossas emoções? Pergunte para mim, Anderson. Igual o pastor Isaac fazia isso. Pergunta para mim. Como? Digo. Filtrando o que você vê e o que você ouve. Filtrando aonde você caminha. Filtrando o que você vê e o que você ouve. Porque muitas das vezes aquilo que nós ouvimos ou daquilo que nós vemos nos afasta da promessa. Sabe quando a gente fala dos 12 espias, voltando um pouquinho só para vocês entenderem, a grande maioria falavam o quê? Que não ia dar certo. Uma pequena minoria falava, é promessa de Deus, Deus vai cumprir. Mas a grande maioria, não é para você, não é para mim, não é para ti.
Então uma das coisas que você tem que filtrar as tuas emoções, Agatha, é o que você está vendo nos últimos dias e o que você está ouvindo nos últimos dias. Filtre. Uma outra coisa interessante que a gente precisa fazer, isso serviu muito para mim nos últimos dias, colocar a sua casa em ordem. E isso é poderoso. Coloque a sua casa em ordem. Não deixe as coisas como estão. Não entre num relativismo dentro da sua casa. Eu não estou dizendo para ser fanático, não estou dizendo, sabe? Não estou dizendo para ser rígido, não. Para você colocar em ordem as coisas na sua casa. Porque a sua casa começa de lá. E inicia, sei lá, o teu ministério. É isso? Se inicia na tua casa, na tua família. Coloque em ordem a tua casa. No teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. Talvez tem coisas pendentes ainda que precisam colocar em ordem. Coloque em ordem. Ou tem coisas pendentes que já estão sendo ajustadas na sua casa. Amém? Coloque as coisas em ordem na sua casa. Tem ainda coisas pendentes? Ajuste. Ore. Busque a palavra. Falei para uma pessoa e a pessoa falou para mim, né? Cara, difícil porque a gente ficou quantos dias? 1 semana ou 2 semanas? Sem encontro, né? Sem o céu, sem discipulado, sem oração, sem... Cara, isso... E eu falei assim, cara, te aproxima da presença de Deus. Leia a palavra. Busque a palavra. Crie o devocional. Ore. Porque foi o que eu tenho feito nos últimos dias. Porque eu não vou dizer para vocês, não vou confessar para vocês, Gerson, que eu não dei uma... Sabe? Cara, Deus, pregação, palavra. Se logo que você vai ler um livro, sabe? Se alimente na palavra, porque você é espiritual. Qual que é o combustível da Agatha? Qual que é o combustível da Indiara? É a palavra de Deus. Como que nós vamos alimentar a nossa fé, Gerson? Através da palavra, é o nosso combustível. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então eu queria trazer essa palavrinha para vocês. Não sei quanto tempo foi. Quanto tempo foi, Sandra? Mas sabe, amados, eu não sei se eu consegui passar tudo, porque quando Deus vai trazendo, Ele traz tanta coisa, sabe? Mas na hora, na correria, assim, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Mas assim, eu creio que o que eu queria resumir para vocês, Deus tem uma promessa para nós nesse lugar. E você está aqui não por causa de pessoas ou por causa de o que a alma mostra, mas por causa do propósito que Deus colocou aí. Vamos fechar o olho e vamos repetir? Quero fazer fecha o olho aí, filha. Fecha o olho, Agatha. Se você sentir à vontade, tá? Se você não sentir à vontade, não tem problema. Deus, repita, se você tiver. Eu creio que eu não estou neste lugar por coincidência. Eu creio que há uma promessa que Tu colocou, Senhor, para a família. Eu sou Church Floripa. Eu creio, Senhor, que Tu colocou um propósito no meu coração, e esse propósito já tem ardido, mesmo que eu não vejo. Eu caminharei, eu perseverei nesse propósito, nessa promessa. O inimigo não tem poder, não tem influência sobre a minha vida. Eu repreendo as vozes de Satanás. Declaro liberdade em Cristo Jesus. E neste momento eu levo todos os pensamentos cativo à palavra de Cristo Jesus. Em nome de Jesus.